Boa noite. Quem está feliz aí? Bom demais estar junto. Bom demais. Gente, hoje é ainda mais especial que hoje a Alicinha e a Mariana estão vindo depois de tanto tempo, né? Vai ouvir minha pregação pela primeira vez. Gente, antes de começar, quero dizer para você mais uma vez que você é muito bem-vindo aqui. Você que está nos visitando, a gente tem um carinho muito especial por você, mesmo não te conhecendo ainda muito bem. A gente já tem um carinho muito especial. Antes de começar o culto, a gente estava orando por você e nós temos pessoas orando nesse momento pela sua vida, pela sua família. Você já é amado até mesmo antes da gente te conhecer, viu? E a gente espera que você saia daqui experimentando esse amor de Deus, experimentando um toque dele, um renovo na sua vida e na sua família. E você da Família Ban? Cadê a Família Ban? Família maravilhosa, família mais linda. Gente, hoje a gente tem algo muito especial. Eu quero chamar Igor, Gabi e Helena aqui na frente. Opa, minha máscara está aqui, cara. A sua? Hoje nós vamos apresentar a Helena. Tudo bom? Coisa boa, hein, gente? Não é bom esse momento? A gente poder orar, ministrar sobre a vida da Helena. Gente, nós acreditamos, nós cremos no que a palavra ensina, no que ela nos mostra a respeito do que nós devemos fazer na nossa vida. E a Bíblia, ela nos mostra que o batismo não é para as crianças. A gente entende que o batismo, ele é para aquele que já confessou Jesus como Senhor das suas vidas, e é um testemunho público. Por isso nós não batizamos, mas nós gostamos de consagrar os nossos filhos ao Senhor. E nesse momento é isso que nós vamos fazer aqui. Mas antes, eu gostaria de ler um texto aqui de Lucas 1 para vocês. Lucas 1, 28. Lucas está falando aqui do nascimento de Jesus, como foi, né? E no versículo 28 diz assim: o anjo, aproximando-se dela Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E daí Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Nosso desejo aqui como família, e você que está visitando, entra nessa junto com a gente. Nosso desejo como família é que dela seja falado essas palavras: o Senhor está com você, você encontrou graça aos olhos do Senhor. Que Helena possa crescer dessa forma, que vocês tenham a sabedoria do alto, e junto com a nossa família, que a gente consiga ajudar vocês nessa condução. A responsabilidade cai sobre vocês, não sobre a igreja, nem sobre o pastor, mas sobre os pais. Nós não podemos terceirizar o que Deus nos deu. Então que vocês, eu sei que vocês amam ministrar para crianças, e que o alvo principal da ministração de vocês seja ela. E que Deus use a vida de vocês, e que em nome de Jesus ela cresça e alcance tudo que o Senhor tem para ela. Amém? Vamos orar por ela? Vocês ligam se eu pegar ela? Pode? Eu estou todo limpinho. Não vem? Não tem problema. Oxente, não tem problema. Não tem problema, tá? Ó, não precisa. Eu que sou pai de 3, tá assim desse jeito? Não tem problema, vem. Vamos orar. Opa, calma. Vamos orar então. Senhor, nós queremos, estende suas mãos, igreja. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pela vida de Helena. Queremos, ó Deus, colocar a vida dela diante de Ti. Pedir que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em cada etapa do crescimento dela, em cada etapa da vida dela, ó Deus, que ela venha Te conhecer, que ela venha se aprofundar no conhecimento do Senhor, que ela venha, ó Deus, experimentar, ó Deus, uma vida profunda na Tua palavra,
que os pais, ó Deus, Igor e Gabi, ó Deus, venham conseguir direcioná-la, ó Deus, para viver o que o Senhor quer da vida dela, Pai. Que eles venham direcioná-la, ó Deus, para conhecer a Tua palavra, para entender os Seus ensinamentos e para ser obediente aos Seus ensinamentos, ó Deus. Deus, nós oramos em nome de Jesus que nós como igreja, ó Deus, em tudo que for o nosso papel, ó Pai, que possamos cumprir com excelência na vida dela, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Deus, um dia, uma marca da vida dela, seja ela conhecida, ó Deus, como uma mulher que o Senhor está com ela, Pai, uma mulher que encontrou graça nos seus olhos, Pai, em nome de Jesus, é isso que nós oramos e te agradecemos, amém, amém, Deus te abençoe, viu? Abençoe, mano, amém, pode dar uma salva de palmas, Deus abençoe essa família. Ela ficou brava comigo, hein? Pronto. Sem máscara é melhor. Em breve vocês estarão sem máscara, se Deus quiser. Vai ser melhor, né? Ver esse sorriso maravilhoso de vocês. Ê, coisa boa. Tem uns aí que a gente nem sabe como que é o sorriso. Gente, como que foi sua semana? Como que você passou essa semana? Em algum momento você que veio aqui no final de semana passada, sabe que a gente iniciou nossa série em Provérbios e a gente está falando sobre a sabedoria, nós estamos entendendo um pouco melhor o que é a sabedoria. Hoje eu vou falar um pouco mais de sabedoria para nós, mas durante a semana, em algum momento, eu quero que você levante a mão, em algum momento você orou pedindo sabedoria para Deus? Em algum momento você falou, Deus, me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria. Eu não sei como, levanta mais alto aí, ó. Eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu não sei o que eu tenho que falar para o meu filho, para minha filha, que bom, pode abaixar. Muitos de nós, e nós constantemente precisamos da sabedoria. Talvez você desejou isso imensamente durante a semana, e hoje nós vamos continuar falando a respeito disso. Mas hoje, final de semana passada, eu mostrei para vocês algumas palavras no texto bíblico que fala a respeito, que descreve melhor o que é sabedoria. Nesse domingo, eu quero falar um pouco do oposto da sabedoria. Uma das formas da gente entender o que é sabedoria é entendendo o oposto da sabedoria. Deus, Ele deseja, o que nós vimos no final de semana passada, Deus deseja que você seja um homem ou uma mulher sábia. Você precisa crescer na sua vida de sabedoria. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, mas que dia após dia você alcance um nível de sabedoria maior, e é isso que Deus deseja para a sua vida. Nós vimos algumas coisas a respeito disso domingo passado, mas hoje eu quero caminhar com vocês um pouco em cima do oposto da sabedoria. Você está comigo aí? Então vamos lá. Deixa eu armar meu relógio aqui, armado. Vamos lá, abra aí sua Bíblia, se você tiver sua Bíblia, em Provérbios 1, 22. Ou faça igual eu, acesse a sua Bíblia. Provérbios 1, 22. Se você está nos visitando, vai estar passando o texto aqui e você pode nos acompanhar. Diz o seguinte, eu estou lendo da NVI, diz assim: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Gente, aqui na NVI, a primeira palavra que a gente vê aqui falando um pouco a respeito do oposto de sabedoria, essa palavra inexperientes. Na King James, ela vai traduzir essa palavra como insensato. As pessoas, o oposto de sabedoria que nós vemos de uma pessoa sábia na palavra de Deus, no livro de Provérbios, a palavra mais usada é essa daqui, insensato, que significa tolo, uma pessoa tola. Mas não só isso, se você olhar em outras versões, aqui eu vou ler na linguagem de hoje, uma linguagem muito cotidiana, fala assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? E a tradução aí, ela tem mais ou menos a ver com isso mesmo, com essa loucura.
É uma pessoa que, por não viver na sabedoria, viver o oposto de uma vida sábia, ela é louca. Não faz sentido a maneira pela qual ela está vivendo. Então eu quero que, juntamente com você, olhar esses contrastes aqui da palavra de Deus. Provérbios, ele trabalha muito contraste, oposto. Então, ele vai falar algumas coisas, por exemplo, ele vai falar sobre alegria, ele vai mostrar talvez uma ilustração de tristeza. Afinal, qual é a melhor forma de você entender a respeito de alegria? Qual a melhor forma? É quando você passa por uma tristeza, é ou não é? Quando você passa por uma tristeza, você entende melhor o que é uma alegria, o que é alegria. Estou certo ou errado? Não é na tristeza que muitas vezes a gente chega a uma conclusão. Eu era feliz e não sabia. Alguém já chegou numa conclusão dessa? Cara, eu era feliz, eu estava alegre, eu tinha uma vida em paz, eu não entendi, eu não sabia, eu não consegui desfrutar tanto disso. Mas a gente acaba passando por momentos difíceis e duros para entender isso. Normalmente a gente passa pelo oposto para entender o que significava realmente ser feliz, ter paz, alegre. Então olha lá, que uma das coisas que eu quero que a gente olhe aqui, eu vou passar por algumas delas, é essa primeira palavra que vai descrever para nós o que é essa loucura, o que é ser tolo. E eu espero que em nome de Jesus, conforme a gente for passando por essas palavras, você consiga compreender, entender melhor o que você talvez esteja fazendo de errado. Porque talvez você possa estar agindo como tolo. Você talvez possa estar agindo como um insensato na sua vida. E você ainda nem sabe, nem percebeu isso. Então olha só comigo. A primeira pergunta, ela falou desse inexperiente, que é o contraste aí de insensato, que é o contraste de ser sábio. Mas ele continua com uma pergunta, ele fala assim: vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Gente, uma pessoa zombadora, ela é uma pessoa que por trás da zombaria, por trás das gracinhas, do tirar sarro dela, das outras pessoas, existe um coração orgulhoso. Olha só o que a Bíblia fala a respeito do zombador. Provérbios 21, 24 vai dizer assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. A primeira descrição que nós estamos vendo aqui a respeito de uma pessoa tola, de uma pessoa que não vive na sabedoria, é uma pessoa que ela tem orgulho e arrogância no seu coração. Agora, dificilmente uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, ela entende que é orgulhosa e arrogante. Dificilmente, quando você chega para uma pessoa e declara para ela, talvez sendo meio louco, você já deve ter virado para alguém e falado assim: você é arrogante. Não faça isso. Tem jeitos melhores de confrontar alguém. Mas talvez você chegou falando: você é arrogante, você é orgulhoso. Normalmente a reação da pessoa é qual? Eu? A pessoa está falando, mas ela está pensando assim: não, eu não sou orgulhoso. Orgulhoso é ela, que fica me chamando de orgulhoso, se acha melhor do que eu. Gente, a grande questão aqui é que o zombador é aquela pessoa que ela enxerga as outras como menores. E por isso ela tira sarro. Por isso ela constantemente, ela olha para os outros, ela olha para a deficiência em alguma área da vida dos outros que talvez ela não tenha na dela, e ela enxerga essa pessoa como menor. Então ela tira sarro dessa pessoa. O grande problema do zombador é que na vida dele, as pessoas ao redor, por mais que ele seja tolo segundo a palavra de Deus, as pessoas enxergam essa pessoa como uma pessoa de autoconhecimento às vezes. A sociedade muitas vezes enxerga essas pessoas como altamente sofisticadas. A gente olha para essas pessoas e muitas vezes a gente fala: caramba, essa pessoa é boa mesmo, sabe falar bem, conversa bem. Às vezes é uma pessoa com muito conhecimento. Mas por trás de toda essa panca, existe um coração que, olha o grande problema, menospreza outras pessoas.
E a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra aqui é que o zombador, então, ele menospreza pessoas, ele menospreza o próximo, despreza alguém por sua ignorância. Ela é uma pessoa que prefere se afastar dos outros, talvez de classe social diferente dela. E olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no YouTube. Apareceu, sabe quando aparecem uns vídeos lá para você assistir? Apareceu um vídeo lá, e nesse vídeo tinha um casal entrando num shopping lá em São Paulo, na capital de São Paulo. E esse casal, como eu e a minha esposa, não estava mal vestido, não estava com tudo sujo, não estava cheirando mal. Bom, cheirando mal eu não sei, né? Não deu para saber. Mas não tinha nada aparentemente de errado com o casal. Então, quando eles entraram no shopping, e eles começaram a filmar isso. Eles entraram no shopping, só que era um shopping tão chique de São Paulo, que eles começaram a perceber que todo mundo, eles nunca tinham entrado nesse shopping, todo mundo olhava para eles com um olhar de julgamento, um olhar de menosprezo, um olhar de que alguma coisa estava errado com eles. E eles não estavam entendendo o que estava de errado com eles. Até que então, olha isso daqui é algo real. Até que então, num certo momento, tinha um menininho com a mãe dele. E o menininho estava olhando para esse casal assustado, olhando com os olhos regalados. Então a mãe percebeu que o filhinho estava assim, meio assustado. Então a mãe, ela fala assim para o filho, fala assim: filho, não fica com medo não, são só pobres. Meus irmãos, o zombador é a pessoa que ela tem um nível talvez social diferente de outras. É uma pessoa que talvez ela tenha coisas assim que destacam ela em alguma forma, num conhecimento, talvez é um talento, talvez ela é boa em algum esporte, boa em alguma área artística. Talvez ela fala bem, e quando aquele pouquinho de coisa boa que existe, que talvez que ela faz bem, aquilo faz com que o coração se orgulhe. E ela então, ela olha para outros como menores do que ela olha para outros com menosprezo. A grande pergunta é a seguinte: talvez grande parte de nós não passamos por isso, por essas coisas que eu falei. Mas em algum momento da sua vida, você já sentiu o desejo de se afastar de alguém? Em algum momento da sua vida, você menosprezou alguma coisa que alguém falou? Porque lá dentro da sua mente, talvez você não falou isso, você não verbalizou isso. Mas talvez lá dentro do seu coração e na sua mente, você começou a pensar o seguinte: essa pessoa não sabe do que está falando. Talvez foi uma crítica, ou talvez alguma coisa aconteceu, e você sentiu o desejo de simplesmente se afastar. E talvez no seu coração você falou assim: eu não preciso me relacionar com ela, ou eu não vou mais me relacionar com ela. Talvez esse seja um coração de um tolo, ou uma forma exatamente oposta da sabedoria do Senhor. Porque o que Deus deseja fazer com a sua vida, o que Deus Ele quer fazer é tornar você uma pessoa sábia, ao ponto onde você não precisa de atalhos para mostrar que é sábio, e você também não precisa debochar de ninguém para mostrar que é sábio. Você pode fazer isso às vezes verbalmente ou no teu coração, ou mesmo essas piadas internas, ou de alguma forma você olhar para o mundo ao seu redor e falar assim: caramba, os políticos, o Brasil, toda a liderança brasileira não presta. E talvez você tenha uma verdade nisso, talvez tenha. Mas uma coisa que eu também tenho aprendido é o seguinte: por mais que a gente olhe para a liderança, a gente sabe que tem coisas de errado, e faz coisas de errado, gente. A gente tem que lembrar que nenhum de nós estamos na posição deles. Nenhum de nós sabemos realmente o que a pessoa passa na posição que ela está.
A gente não sabe quais são as cargas que essas pessoas têm que suportar, mas a gente sabe o que a palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas, que quem as colocou nesses lugares foi o próprio Deus. E o que a palavra de Deus nos fala é que nós precisamos orar por elas. Então, meus irmãos, Deus quer fazer você uma pessoa sábia, ao ponto de não um orgulho dominar o seu coração, não menosprezo pelas pessoas ao seu redor, ou afastamento de relacionamentos, mas Deus quer te tornar uma pessoa tão sábia, onde você, com um coração humilde e quebrantado, sabe lidar com todos ao seu redor, e você não se entende como o maior, mas como servo de todos, assim como Jesus. Então esse é o primeiro aspecto que nós vemos aqui, a primeira descrição que nós vemos aqui a respeito de uma pessoa zombadora. Mas existe um outro. Olha aqui, o texto continua e fala assim: e vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? É interessante porque aqui, em outras versões, vai usar esse termo como o simples. Até quando vocês simples? Aqui é interessante porque aqui está descrevendo a tolice como uma credulidade. Presta atenção, não incredulidade, mas credulidade. O problema do simples é a pessoa que menospreza, ela tem tanta preguiça intelectual, tanta preguiça de querer conhecer mais das coisas, que ela acredita em qualquer coisa, em qualquer momento. Se aquilo parece bom aos seus ouvidos, então ela agarra aquilo para ela e fala: beleza, eu gostei disso daqui, eu vou agora começar a falar essas palavras. Então agora eu vou começar a crer e viver minha vida baseada nisso que eu ouvi, porque é bonito. O segundo termo então aqui é o simples. Agora, nós muitas vezes vivemos nisso daqui. Você que é um cristão, e eu falei um pouco disso no final de semana passada, mas eu vou falar um pouco mais. Você que é um cristão, talvez você ouve muitas coisas durante a semana, músicas cristãs, talvez você ouve muitas pregações de muitos preletores na internet, e talvez o que acontece com você é que quando você é questionado sobre algo, quando alguém pergunta a respeito da sua fé, quem é Jesus? O que acontece é que muitas vezes você lembra do que o pastor lá falou, então você começa a declarar aquilo que o pastor falou, mas você nem sabe se aquilo que o pastor falou é uma realidade, é uma verdade, se aquilo é algo que a Bíblia fala que é verdade. O simples é aquele que agarra qualquer pensamento, é aquele que não questiona, é aquele que não verifica na palavra de Deus, é aquele que tem a preguiça intelectual, é aquele que não quer estudar. Se eu perguntasse para você nesse momento: você estudou a palavra de Deus essa semana? Você que é da família Iban, você estudou? Eu não perguntei se você leu a palavra de Deus, eu não estou perguntando se você fez o seu devocional. Eu estou perguntando se você se debruçou na palavra de Deus e buscou conhecer, entender, conhecer contexto, da onde estava sendo falado, por que estava sendo falado o que foi falado. Se você se debruçou em conhecimento das doutrinas cristãs, se você que está fazendo talvez um discipulado, está fazendo o acompanhamento inicial, o livretinho, o acompanhamento inicial, você estudou aquilo, você foi olhando versículo por versículo, você foi querendo entender aqueles assuntos com profundidade. Por quê? Não porque eu quero passar por um livrinho, mas porque eu quero conhecer a palavra de Deus, porque eu quero entender o que está sendo falado. Eu quero saber se aquilo que o pastor está falando lá na frente condiz com o que a palavra fala, ou se ele simplesmente fala bonito ou não. Qual tem sido a sua postura? Sábio ou simples? Uma pessoa que abraça qualquer coisa. É interessante porque a palavra de Deus nos adverte a respeito disso.
A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos viver dessa forma. Quer ver uma coisa que acontece com a pessoa simples, que aqui está sendo dita aqui como o oposto de sábio? É que a pessoa simples, vamos ler aqui, esse texto é interessante. Provérbios 12:11, fala assim: quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Você sabe quem que é esse tolo aqui? Que vai atrás de fantasias? Você sabe o que é isso? Aqui é aquelas pessoas que vão atrás de enriquecimento rápido. O simples, ele acredita em tudo. Ele tem a preguiça de ir atrás de entender. E então, porque ele acredita em tudo, ele entra num esquema de pirâmide. Ele entra no esquema que alguém virou para ele e falou: cara, desse jeito aqui você vai ganhar muito dinheiro. E é fácil. Uma coisa que meu pai falava para mim desde pequeno, ele me orientava, eu era pequenininho, e ele sempre falava isso: filho, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. E é uma realidade. A pessoa simples, por ela ter essa preguiça intelectual, ela vai entrar em qualquer coisa. Você já entrou em roubada assim? Você já entrou em algum esquema porque parecia que ia dar lucro para você rapidamente? Era muito bom para ser verdade. Você falou: cara, eu vou entrar nesse negócio aqui. O tolo, ele faz isso. A pessoa que não é sábia, ela quer atalhos, porque ela ouve, acha bonito e vai atrás e segue. Você segue pessoas porque você ouve e acha bonito? Hein? Meus irmãos, Deus, ele quer te levar a ser uma pessoa que não depende da capacidade intelectual de outros. Mas Deus, ele quer fazer com que você seja uma pessoa, não seja uma pessoa intelectualmente preguiçosa, mas que se aprofunda no conhecimento e não é levada por qualquer vento de doutrina. Olha o que a palavra fala a respeito disso. O desejo do Senhor Jesus para a igreja dele é esse. A Bíblia fala em Efésios 4, vai falar que Jesus Cristo, ele deu algumas pessoas à igreja, alguns ministros na igreja, ministérios para algumas pessoas, para que essas pessoas capacitem a igreja, para que a igreja, olha aqui, o propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia, esperteza de homens que conduz ao erro. O desejo de Deus é que toda a igreja dele seja capacitada, e ela se edifique, e chegue numa maturidade. Deus quer te levar à maturidade, amém? Por isso, Deus quer que você não seja criança para o resto da vida, que você viva uma vida de adulto espiritual. Mas para isso você não pode viver uma vida simples. Entende que eu estou falando como simples? É isso que eu estou falando aqui, de Provérbios. Preguiça intelectual. Aceita qualquer coisa e segue qualquer coisa. O que você tem seguido? Eu não estou falando que você precisa ir para um seminário teológico. Não estou falando isso. Alguns vão ser chamados para se aprofundarem mais. Se todos pudessem, glória a Deus, seria bom demais. Mas nem todos vão ter esse chamado. Chamado ministerial de ser mestre, um pregador. Mas todos nós precisamos nos aprofundar. Todos nós precisamos aprofundar no nível de conhecimento. Em pouco tempo, a gente já tem uma programação. Hoje eu percebi que ficaram felizes com a declaração aqui, com o anúncio de que vai voltar o berçário. A galera já vibrou. Quem que vibrou aí? Foram os pais, né? É bom demais saber que vai voltar. E em breve vai voltar também a nossa escola bíblica. Isso aí. Agora, você já percebeu que nas escolas bíblicas não vem tanta gente como num culto? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de preguiça intelectual. Poxa, mas eu acordo cedo todos os dias. Eu tenho logo domingo.
para dormir um pouco mais. Você sabe qual que é o problema? O problema é que a gente começa tarde aqui, começa às 10 horas da manhã. E quem acorda cedo é tão habituado a acordar cedo que quando quer acordar tarde não consegue. Estou certo ou errado? Preguiçoso espiritual. Cuidado, se envolva, vá atrás do que Deus tem dado para nós como igreja, do que Deus tem oferecido, os banquetes que Deus tem oferecido para você, que você aproveite ao máximo esses banquetes, que você ouça, estuda, se aprofunde, cresça e viva a maturidade que Deus tem para você viver. Porque talvez muitos aqui, como Paulo já falou na carta dele, muitos já eram para ser mestres, mas ainda estavam bebendo leite espiritual. Se Paulo estava falando isso para a igreja, é porque hoje também acontece isso. Muitos já eram para ser mestres, no sentido do quê? Ter uma maturidade, um conhecimento, uma profundidade, mas não tem. Ainda vive como nenezinho. Ainda vive dependendo dos outros, ainda vive sendo carregado. Quantos anos faz que você é carregado por outros? E você quer saber quantos anos faz? A grande pergunta é: você carrega alguém? Porque se você não carrega alguém, você ainda é carregado por alguém. Sabia disso? Porque a maturidade leva a gente a parar de ser carregado e começar a carregar aquele que é pequenininho na fé. É o discipulado. Você é um discipulador, você está vivendo uma maturidade, chegou na maturidade onde agora você discipula, onde pessoas parecem mais com Jesus Cristo por meio da sua vida, ou não? Ah, mas eu não tenho tempo. Jesus ele não falou para a gente, quando você tiver tempo, faça discípulos. Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a ordem, essa foi a missão, é isso que ele disse. A pergunta é: você está fazendo? Todos nós precisamos crescer. Eu sou pastor, estou na frente da igreja, e eu ainda vivo crescendo. E vou passar minha vida inteira crescendo, alcançando mais maturidade, alcançando um nível de compromisso cada vez maior com o Senhor. A maturidade leva a gente a isso, a nos comprometer ainda mais com Deus e abrir mão de nós mesmos. Você está vivendo isso? Você precisa viver isso. Preste atenção que a Bíblia fala que todos nós nascemos com um coração insensato. Olha só, a Bíblia fala assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Preste atenção, até mesmo a criança, ela já está no coraçãozinho dela, ela já é uma tola. Ela não vive uma vida sábia, ela vive uma vida. Você já viu a criança? A criança acredita em qualquer coisa que a gente fala. A Laurinha está aprendendo um pouco que a diferença entre eu falar uma realidade e falar algo com sarcasmo. E ela está aprendendo isso. Que às vezes eu chego para ela, falo um negócio, daí ela vira para mim e fala: isso daí é brincadeira, né, papai? Esse negócio é um absurdo para ser verdade. E ela está aprendendo. Porque a criança normalmente acredita em tudo que a gente fala. Nós precisamos lembrar que isso está em você, está em mim. Você que é pai, saiba que a vara da disciplina vai fazer com que a insensatez e a tolice se afaste da criança. Então seja sábio, discipline biblicamente seus filhos, amando, cuidando. E você que já é adulto, Deus ele quer fazer com que você seja uma pessoa que viva intelectualmente uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. Olha lá, o quarto, o que nós vemos aqui agora, nosso quarto exemplo aqui do que é ser uma pessoa tola, que a Bíblia nos ensina, o oposto de sábia. Ela está agora no texto, no capítulo 6, versículo 9 a 11. Me acompanha aí.
Diz assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A segunda descrição que nós vemos em Provérbios a respeito de uma pessoa tola é uma pessoa que é preguiçosa. Agora não mais é preguiçoso porque acredita em tudo, porque não busca conhecimento, mas preguiçoso porque não trabalha. Você conhece alguém preguiçoso aí? Levanta a mão, bem alto. Pode levantar. Você não vai falar um nome? Todos nós conhecemos pessoas que não gostam de trabalhar. Pessoas que quando chega na hora de trabalhar faz corpo mole. Pessoas que quando chega na hora de trabalhar chega atrasado, não tem compromisso. Pessoas que faltam. Todos nós conhecemos pessoas assim. E por causa dessas pessoas, o que acontece com aqueles que estão trabalhando? Precisam trabalhar mais. Porque se alguém na equipe não trabalha, se alguém lá na tua empresa, se alguém lá onde você trabalha não está trabalhando como deve trabalhar, o que acontece? Os outros empregados precisam trabalhar o dobro para conseguir fazer aquela parte funcionar. É ou não é? O preguiçoso causa isso. O preguiçoso faz com que a gente olhe e fale assim: mano, esse cara podia trabalhar um pouco mais. Esse cara poderia levantar e dar mais gás no que ele está fazendo. Trabalhar com mais excelência, não fazer de qualquer jeito o que ele deveria fazer. O preguiçoso, ele faz isso. O preguiçoso, ele vive arrumando desculpas. Porque eu machuquei aqui, eu não estou conseguindo andar direito hoje. Porque meu pulso está doendo, rapaz, está difícil de digitar hoje. Mas todo dia tem um problema. Todo dia tem alguma coisa que impede ele de conseguir cumprir com a tarefa. Esse é o preguiçoso. O preguiçoso é aquela pessoa que desiste com facilidade das lutas, dos desafios que estão à frente e por isso não consegue ir longe na vida. Talvez você é uma pessoa que gostaria de estar em posições, em lugares, seja na sua carreira, seja na sua vida espiritual, mas não sai do lugar. Parece que existe uma barreira, parece que o negócio não anda, parece que não dá certo, mas às vezes o que está por trás é isso. Desiste com facilidade das lutas. O preguiçoso faz isso. Porque quando a gente pensa em luta, alguém gosta de luta? Aí levanta a mão quem gosta de luta. Ninguém gosta de luta. Ninguém gosta de passar por dificuldades, problemas. Você gosta de chegar em casa e de repente o seu cônjuge vira e fala: a gente tem um problema aqui. Ixi. Nós não gostamos disso. Nós queremos ver uma vida em paz. Então o que acontece? O preguiçoso, ele tem preguiça de passar por essas lutas. Então ele escolhe o caminho mais curto, o caminho mais rápido. O que eu preciso fazer para me livrar disso daqui, desse problema? Então ele pula fora. É a pessoa que desiste fácil do casamento. É a pessoa que desiste fácil do trabalho. Tá lá trabalhando, o patrão começou a apertar. Não gosta desse emprego. Já mudou de emprego umas 30 vezes. Por quê? Porque não cresce. Não vai para frente. Todo mundo implica comigo. Nunca tá bom. Esse é o preguiçoso. Essa pessoa não consegue aproveitar as oportunidades que estão na frente. Nas nossas vidas, meus queridos, existem oportunidades para todos nós. Existem oportunidades que surgem na nossa vida. Talvez você esteja pensando agora a respeito de alguma oportunidade que surgiu na sua vida. Lá no passado. E que talvez hoje você olhe e fale assim: deveria ter tentado aquilo lá. Mas eu fiquei com medo. Ia dar muito trabalho, ia causar muito esforço, e eu não fiz. Essa pessoa, ela perde as oportunidades, por falta de esforço. O preguiçoso, ele troca aquilo que é importante, necessário, pelo prazer momentâneo de não ter que fazer nada. Infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias, são vacinadas contra um trabalho árduo.
Não é verdade? Você que é uma geração aí mais velha, quando você olha para a geração nova, o que você vê? A geração mais velha, ela precisou pegar em muitos trabalhos braçais, duros. Trabalhos que cansavam, faziam você suar a camiseta. Agora a gente olha para os jovens de hoje, e o que você vê na juventude de hoje? Pessoas que estão realmente dobrando a manga, vamos lá! Vamos gastar toda a nossa energia aqui nesse trabalho. Vamos descarregar esse caminhão de piso. Rapaz, quando a gente tem um trabalho assim na igreja, chegar um caminhão de piso aí para a gente descarregar, vai ter um monte que vai falar assim, rapaz, eu estou atrasado, tenho um compromisso agora. Vai surgir compromisso na hora. Rapaz, eu travei minhas costas essa semana. Porque a gente foge de suar a camiseta. Infelizmente isso tem acontecido. Mas tem mais uma coisa que o preguiçoso ele faz. O preguiçoso, ele procrastina. O que é isso, procrastinar? E talvez você faça isso. Algumas pessoas lutam com isso realmente. Procrastinar é você deixar os seus compromissos, os seus afazeres para a última hora. Alguma coisa talvez foi dado para você, você que estuda, talvez tenha um projeto, um TCC para entregar, e foi dado para você no início do ano. Você tem aí 10 meses para você fazer. Você fala, cara, eu ainda tenho 10 meses. Não preciso começar agora. Daí passa 9, vai passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chega no 9º mês, quando chega no 10º mês, 20 dias faltando para entregar o TCC, você se desespera. Você fala, meu Deus, eu não fiz nada, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer. E agora começa a tentar fazer tudo que você pode, tudo que você tinha para fazer em 10 meses, você tenta fazer em 20 dias. O procrastinador, ele faz isso. Agora preste atenção no que eu estou querendo mostrar para vocês. Deus, ele está mostrando aqui para nós, com a palavra dele, que a pessoa preguiçosa, ela não consegue viver uma vida sábia e por isso ela não alcança os objetivos que Deus tem para a vida dela. Nem todo tolo é preguiçoso, mas talvez você lute com preguiça na sua vida. Você quer ver onde a preguiça é mais vista na vida nossa, de um cristão? É na sua busca por Deus. É na preguiça e falta de disposição em orar, em ler a palavra. E você sabe lá dentro do seu coração que aquilo é o melhor para você. Mas mesmo assim, te bate uma leseira, bate aquela marisia, e você fala assim, rapaz, eu vou deixar para amanhã. Só que o amanhã nunca chega. Você nunca vai alcançar o que Deus tem para a sua vida, sendo um preguiçoso. E o que a Bíblia fala aqui para nós é que essa pessoa tola, preguiçosa, uma hora ou outra, vai passar por grande dificuldade. A necessidade, a pobreza vai alcançar a vida dessa pessoa. E Deus, ele não quer fazer com que isso aconteça com a sua vida. Deus, ele quer que você viva uma vida de sábio, uma vida de pessoa que trabalha duro para ganhar o pão, uma vida de pessoa que trabalha duro para crescer na vida, uma vida sábia, que Deus te faz uma pessoa para você impactar, influenciar pessoas. Ele quer te levar para esses níveis, ele quer te levar para esses lugares. É isso que ele quer fazer, que você seja uma pessoa que trabalha tão duro, que seja exemplo para outros. Então você tem voz para falar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. O sexto lugar aqui, que nós vemos, está no capítulo 1, versículo 16, 19. Sexta descrição a respeito do tolo, essa daqui. Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaias contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói.
Preste atenção que o próximo aqui é o ganancioso. E preste atenção, porque quando a gente pensa em ganancioso, a gente fala, se você parar para pensar aqui, todas essas descrições aqui que eu falei para vocês, zombador, o preguiçoso, todas essas pessoas aqui, o ganancioso agora, que eu falei, talvez no seu coração você falou assim, eu não sou isso. Normalmente quando algo é falado para nós, o oposto do sábio é falado para nós, a gente resiste em aceitar que nós somos isso. Mas se você realmente parar para enxergar os detalhes da sua vida, se você abrir o teu coração, talvez você vai enxergar que existem coisas, detalhes, para você que caminha na fé, para você que talvez é um crente mais maduro. Existem detalhes na sua vida, detalhes de preguiça, detalhes de orgulho e arrogância que Deus quer tratar no teu coração, para que você viva coisas maiores com Ele, para que você chegue em lugares melhores que Ele quer que você chegue, para que você consiga influenciar e viver o propósito que Ele tem. Você precisa ser moldado. E o ganancioso talvez é uma dessas. Você fala assim, não, eu não vivo por dinheiro. Porque Jesus, Ele falou lá no Sermão do Monte, que a gente só pode servir 2 senhores, ou um senhor. Ou é o dinheiro ou é Deus. Então não. Eu sirvo a Deus, eu sou um cristão, eu amo ao Senhor. Mas a ganância, ela vai muito mais profunda, é muito mais profundo. O tolo, ele gasta a sua vida com aquilo que tem pouco valor. É isso que acontece com a vida do tolo. O ganancioso é a pessoa que corre atrás, literalmente, do vento. A pessoa que busca, deseja tanto coisas, bens, riqueza, conforto. Não é errado você querer essas coisas, quando existe um equilíbrio. E quando isso não é o alvo da sua vida, não é onde você gasta um maior tempo seu, não é onde você gasta todo o seu esforço, seus pensamentos, seus sonhos, só giram em torno disso. É errado quando isso está acontecendo. Quando as coisas, você dorme pensando, cara, amanhã, olha, essa semana eu vou trabalhar, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer, vixe, só tá vendo, overtime, como que chama? Trabalho extra, como que é? Vocês que são empregados, hora extra, vou fazer hora extra, vou fazer umas 10 horas extra, aqui ó, meu patrão está precisando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você esquece do resto da vida. Quantas pessoas eu conheci lá na Irlanda, pessoas que vinham de Goiás, pessoas que vinham de todo o Brasil, indo para lá para trabalhar, e a vida da pessoa girava em torno do dinheiro, girava em torno de um sonho, e parecia que esse sonho nunca chegava, porque a pessoa nunca voltava para o Brasil. Ela continuava vivendo na miséria e mandando dinheiro para o Brasil, vivendo na miséria lá e mandando dinheiro para o Brasil, não vivia uma vida com família. Quantos de nós estamos presos num ciclo vicioso, onde a gente não consegue ver nossos filhos, onde a gente não consegue ter tempo com o nosso cônjuge? O ganancioso, o tolo, ele vive atrás das coisas que não têm valor na vida. E aqui a gente tem um texto que fala o seguinte, que essas pessoas são tão tolas, elas são tão tolas, mais tolas que as aves. Porque ele dá uma descrição, uma ilustração interessante, ele fala assim, olha, as aves, elas não são bobas o bastante para caírem numa tocaia, numa armadilha que elas estão vendo ser armada. Mas essas pessoas gananciosas, elas armam a tocaia e caem dentro da própria tocaia, caem dentro da própria armadilha. Acham que estão conseguindo conquistar o mundo, acham que estão conseguindo conquistar grandes coisas. E sabe, no leito de hospital, uma das coisas mais faladas no leito de hospital pelas pessoas que estão morrendo eu deveria ter gasto mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos.
Não é? Eu deveria ter gasto mais tempo na empresa. Eu deveria ter gasto mais tempo trabalhando. Eu deveria ter gasto mais tempo lá dentro do meu escritório. É isso que acontece com a gente. E que talvez de alguma forma isso tenha acontecido no teu coração. De alguma forma talvez você tenha armado uma armadilha para você. E você está caindo dentro dessa armadilha achando que você está alcançando grandes coisas, mas você não está. Talvez você está achando que você está alcançando o sucesso da sua vida, mas você não está. Você está cavando um buraco. Você está perdendo o que realmente importa. Por isso que Mateus 8,36 vai dizer assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O ganancioso vive para satisfazer não a outros, mas apenas a si mesmo, se sente eternamente insatisfeito. Sabe qual que é o problema desse tolo, desse ganancioso? É que é uma pessoa insatisfeita. É essa a raiz do tolo. É isso que está como fundamento da sua vida. Ela não tem satisfação. Você sabe qual que é o grande problema? É que nós, seres humanos, fomos feitos para sermos satisfeitos, completamente plenos e satisfeitos. Sabe aonde? Em Deus. A Bíblia fala que o nosso maior propósito de vida é glorificar a Deus com a nossa vida. Por quê? Porque nós somos criação dele. Então a maneira que a gente vai viver deve render glória ao nosso Criador. O maior alvo de vida nosso deve ser esse. Mas olha o que John Piper, ele fala a respeito disso. Ele fala assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O ganancioso nunca consegue viver uma vida que glorifica a Deus, porque existe uma insatisfação, e a satisfação dele não está no Senhor. Ele não consegue estar contente com as coisas que tem. Ele não consegue estar contente no lugar que está. Ele não consegue estar contente com a família que tem, com a esposa que tem, com o marido, com os filhos que tem. Sempre tem algo faltando. Talvez você está vivendo um momento aqui da sua vida que você está sentindo isso. Sempre tem algo que está faltando. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse não sei o que. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse aquilo outro. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse uma namorada, um marido, se eu fosse casado. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse uma casa maior, um carro maior, se eu tivesse filhos. Talvez você não tenha filhos, você não consegue ter filhos, e você está falando: eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Você é um tolo. Você é uma tola. Porque a felicidade, o contentamento da vida, a satisfação da vida, nunca vai estar em pessoas, nunca vai estar em coisas, mas só pode estar em uma pessoa: Deus, o seu Criador. Não corra atrás do vento, porque pessoas elas se vão. Não corra atrás do dinheiro, porque o dinheiro se vai. A pandemia veio aí para alertar a gente, veio ou não veio? Ele não vai embora rápido? A sua vida acaba agora porque você está sem dinheiro, está mais pobre? Onde está a satisfação da sua vida? A satisfação da sua vida está na cidade que você mora? Quantos itabunenses, eu creio que Deus ele vai me dar uma mensagem ainda a respeito disso. Talvez uma série a respeito do amor que nós precisamos ter por Itabuna. As coisas não vão acontecer em Itabuna enquanto a gente não amar essa cidade. Enquanto a gente não olhar para esse solo e falar: isso daqui é meu. Deus me deu como herança. Lembrei do texto de, eu acho que é Salmo 2:8. Ficava escrito atrás. Aqui era o palco da igreja onde eu frequentava quando eu era pequeno. Como eu já falei, eu tocava baixo, pequenininho, baixo era maior que eu. E desde aquela época,
Tinha uma faixa lá atrás e falava assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. E eu lembro tocando. E teve uma época que a Irlanda era... Meu pastor tinha ido para a Irlanda como missionário. E eu lembro lá atrás, eu orava, eu falava assim... Eu orava sempre por eles, meus pais oravam. E então aquilo foi uma coisa que começou a girar na nossa família. Orar por missões, orar por eles que estão lá pregando o evangelho, orar pelo perdido. Tem pessoas perdidas, e eu orando. E eu lembro quantas vezes eu estava ali olhando para aquele texto e eu falava assim: Deus, eu quero a Irlanda como herança. Eu quero a Irlanda como herança. Um certo dia meu pai chega e fala assim para a gente: nós vamos para a Irlanda e nós vamos pregar o evangelho lá. Nós estamos indo como missionários para lá. E quantas coisas eu passei naquele lugar, quantas coisas aconteceram naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa: Itabuna faz parte dessa herança. Você precisa pedir para Deus: eu quero Itabuna como herança do Senhor. Mas a gente vive correndo atrás de coisas vãs, coisas que não têm valor. Não é Itabuna que vai trazer satisfação no seu coração, mas é o Senhor Jesus Cristo. Não é um bom curso numa faculdade que vai trazer satisfação e contentamento na sua vida, uma vida feliz. Você pode estar cheio de dinheiro e ser infeliz. Quantos existem assim? Eu estou falando porque eu morei num país rico. O povo tinha dinheiro. Preguei para pessoas que tinham tanto dinheiro que falavam assim: olha, legal, Jesus é bom, gostei, mas eu não preciso. Como se Jesus fosse para aqueles que têm pouco dinheiro. Não é isso que traz felicidade na nossa vida. Não são essas coisas que trazem. E talvez você está correndo atrás disso. E é por isso que o ganancioso é um tolo. Porque é uma pessoa que vive insatisfeita. Deus quer te fazer, e eu estou aqui falando dessa série para você. Porque Deus ele está te alertando. E Ele quer que você viva uma vida contente e satisfeita nele. Quando Jesus Ele fala a respeito desse texto aqui: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. Ele está falando algo para a gente. É necessário, para você ganhar a vida, para você ser satisfeito, para você ser contente, plenamente contente, é necessário você perder a sua vida para você e viver uma vida de serviço a mim. Então você vai ganhar a vida verdadeira. Ele não está falando de salvação aqui, mas Ele está falando de uma vida plena, satisfeita. Uma vida, eu creio que Ele está falando de uma vida terrena aqui, que vai ecoar pela eternidade. Mas Ele está dizendo que, olha, se você viver a vida com um alvo certo, se você viver a vida largando essas coisas vãs e realmente abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão do seu eu, abrindo mão dessa visão de que essas coisas vão te dar felicidade, de que um filho vai te trazer alegria, quando você abre mão dessas coisas e olha para mim e declara: o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha satisfação, é no Senhor que eu estou satisfeito, plenamente satisfeito. E aqueles que entram num casamento com esse pensamento, cadê vocês dois? Se vocês entrarem no casamento satisfeitos em Jesus Cristo, sabendo que Ele é a maior satisfação da vida de vocês, sabendo que nenhum dos dois vai preencher a vida um do outro, mas que Jesus Cristo é tudo que vocês precisam, vocês vão viver um casamento que muitos nunca viveram e nunca experimentaram. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que o Senhor quer para o seu casamento. Está indo ruim? Eu já sei por quê. Porque Ele não é a satisfação plena da tua vida. É o teu marido,
Por isso que quando ele dá esculacho, faz coisa errada, quando as coisas acontecem, quando ele está irado, você perde o seu chão, você perde tudo. Seu filho está no caminho errado, está fazendo coisa errada, você perde o chão, não sei o que fazer da minha vida mais. Eu vivo para os meus filhos. Tolo, tola. Viva para Deus e seus filhos vão acompanhar. Se satisfaça no Senhor, seus filhos vão acompanhar. Perda a sua vida. Você está pronto para se perder, para se encontrar? Você está pronto para se perder, para que então você se encontre? É esse o chamado que Deus tem para nós. É aí que Ele está chamando a gente para viver. Eu vou ler um último versículo e a gente vai finalizar. Provérbios 3, 33, 35 diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Viver uma vida de tolice leva a gente a experimentar maldição, desprezo, humilhação. Essa é a vida dos tolos. Essa é a consequência da vida dos tolos. Mas se você viver uma vida sábia no Senhor, se você tratar essas coisas que talvez você viu hoje aqui, e que talvez de alguma forma você falou, cara, eu tenho um pouquinho disso, não gostei dessa pregação, mas eu tenho um pouquinho desse negócio na minha vida. Se você buscar tratar essas coisas e andar num caminho sábio, existe bênção, existe graça, existe honra para a sua vida, que Deus já tem reservado. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé. Que desafio que nós temos, meus queridos. Que desafio que nós temos. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, nós temos vivido, muitos de nós temos vivido correndo atrás do vento, armando uma verdadeira cilada para nós, onde nós estamos entrando dentro dela. O tempo está passando, a vida está passando, nosso vigor está passando. E Deus, alguns estão chegando no final da vida, Pai. E lá no fundo do coração, ó Deus, hoje estão percebendo que tem vivido em vão, tem vivido com foco no lugar errado, e por isso estão tão insatisfeitos com a vida. Por isso estão tão insatisfeitos no casamento, com os filhos, com o emprego, está tudo ruim. Insatisfeitos com o Itabuna, com o governo do Brasil. Oh Pai, não é o governo que nos traz satisfação, Senhor. Oh Deus, nós poderíamos morar no melhor país do mundo e não temos satisfação, e não sermos pessoas contentes, Pai, porque todo contentamento vem de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda tolice caia por terra das nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos de cada um aqui, ó Deus. Cada um que tem vivido uma vida tola, uma vida, ó Deus, em vão, uma vida de preguiça, de zombaria, orgulho dentro de si. Todo aquele que tem buscado, ó Pai, encrencas na vida, brigas, discórdias. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, ó Deus, venham ser transformadas pelo Teu Espírito Santo. Se hoje o Senhor está mostrando algo que está errado na sua vida, meu irmão e minha irmã, é porque Ele quer mudar isso na sua vida. Não fique entristecido, mas que você possa se regozijar no Senhor, se alegrar no Senhor, sabendo que Ele está mostrando algo hoje para você, que você precisa trabalhar arduamente para mudar, para ser transformado. Você precisa conhecer mais o que a palavra de Deus está falando a respeito desse assunto na sua vida. Seja a preguiça,
seja procrastinação, seja o que for. Seja você uma pessoa que acredita em qualquer coisa que é falado, e hoje vive num sincretismo religioso, em nome de Jesus Cristo, que a Bíblia, a verdade do Senhor, venha reinar na sua vida. Que em nome de Jesus você venha a estar disposto e você venha viver uma vida de trabalho árduo nos estudos das Escrituras. Em nome de Jesus. Oh Deus, abre os olhos dos seus filhos e filhas, ó Pai. Em nome de Jesus. E que possamos todos juntos aqui, ó Deus, declarar que o Senhor é a razão do nosso viver. O Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.